Cara, roda muito liso isso aqui. Eu acho que eles chegaram muito próximos da perfeição. Cara, se roda jogos daquele jeito, imagina só que não faz com aplicação profissional. Esse aqui realmente tem um diferencial para criadores, não é só um notebook bonitinho. Mas é mó gostoso ficar carregando ele aqui assim, né? Tipo, com uma mão só. Porque a gente tá acostumado com aqueles notebooks gamers que tem uma característica meio que, assim, única, né? Bom, a tela é a melhor tela para notebook que eu já testei até agora. Você provavelmente já deve ter visto aqueles vídeos da galera rodando agora jogos no Mac. Ou seja, agora dá para jogar no Mac além de trabalhar, né? Sempre foi uma excelente ferramenta de ostentação e trabalho, mas agora você consegue jogar também no Mac. É por isso que a gente tem agora um Mac Gamer. Como é que é? O problema é que eles não são exatamente gamers, né? Eles estão rodando ali meio que numa tradução, um negócio meio, né, meio naquela, não vou dizer gambiarra, né? Mas está rodando. Mas se você conseguisse, por exemplo, um notebook que conseguisse fazer tudo isso e ainda rodar jogos sem precisar de gambiarra? É por isso que a gente tem o nosso... Pera, isso aqui... é por isso que a gente tem um notebook que é capaz de fazer tudo isso e ainda traz as vantagens de um MacBook, tipo ser ultra fino, ultra compacto e trazer muito poder de processamento. Mas será que dá para rodar jogos num notebook desse tamanho? Num MacBook desse, digo, notebook desse tamanho? Para isso você ia precisar de muito poder de processamento, né? Tipo, um processador, tipo um Core i9 e uma RTX 40. Imagina só colocar tudo isso aqui dentro. Não ia dar, né? Não ia dar, né? Vai dar não. Exceto que parece que deu. A gente tem aqui um notebook super compacto e sim, ele tá rodando o Windows. E eu sei que pode parecer um pouco difícil imaginar que dá para colocar tudo isso dentro de um notebook, mas aparentemente dá. A Gigabyte conseguiu fazer isso no Aero 16. Eu não vou contar qual que é a outra parte dele, mas é um notebook que ele não é gamer, mas ele também roda jogos. Isso porque ele tem uma RTX 40, tem uma RTX 4070 e um Core i9 13900H. Sim, esse é o último, ou quase o último Core i que a gente vai ver por aí, até porque a Intel tá mudando a nomeação, mas ainda continua sendo um processador topo de linha, mesmo com Ultra, ainda vai ser mais ou menos no mesmo nível. Só que esse daqui vai ser um dos últimos que você vai ver com Core i9. A primeira coisa que você pensa é, bom, se a gente tem um processador desse tamanho, você já sabe como é que se comporta um Core i9 no desktop, imagina nesse pacote. Esse notebook tem menos de 2 centímetros aqui no ponto mais baixo dele, ele pesa menos de 2 quilos. Sim, é isso aqui, eu tô carregando numa mão só. Eu vou dizer pra vocês que até... Essa não é uma 4070, 4070 tá em uso. Mas imagina você, isso aqui é uma placa de vídeo, isso aqui é o notebook inteiro. Se você pegar uma 4070 ou uma 4080, eu diria que o peso dá bem perto, né? Então imagina só você meter uma placa de vídeo dentro do notebook. É um pouco difícil acreditar, mas eles conseguiram. Conseguiram fazer tudo isso com um pacote bem compacto e bem eficiente. E eles capricharam no design começando pela embalagem. A gente já tem uma experiência de unboxing premium, ou seja, não é aquela experiência que a gente tá acostumado só com a caixa de papelão sem graça. Mas eu falei pra vocês que tinha um outro ponto que tá no nome do notebook que eu não comentei, né? Além de ele ter esse design super fino, ele ainda tem um painel OLED. Pois é, esse notebook traz uma tela OLED. Sabe aquela que é o sonho de todo mundo para monitores de computador ou mesmo para uma Smart TV? Pois é, esse notebook já traz uma tela de 16 polegadas OLED, resolução 4K. Eu sei, tem gente que nem tá com TV 4K, mas já é um monitor 4K. E eles fizeram aqui um formato um pouquinho diferente, colocaram em 16:10, ou seja, ele é um pouquinho maior, né, na diagonal, um pouquinho mais alto, o que significa que para quem vai trabalhar é uma vantagem, ou para quem vai consumir conteúdo também. E não preciso nem falar que para trabalhar, criar conteúdo ou consumir conteúdo à tela OLED é simplesmente sensacional. E alguns diriam que até é melhor que a mini LED. Não sei, é melhor? Deixa aí nos comentários. E assim, já que a gente tá fazendo comparações aqui com os MacBooks, a gente tem que falar um pouco sobre as semelhanças. Primeiro, ele traz um corpo de liga de alumínio, então além dele ser maravilhoso no design, ele também é bem resistente e quando tá frio ele fica friozinho. E quando tá quente ele ajuda a dissipar o calor. E aqui na parte de baixo a gente vê o que é responsável por dissipar esse calor. Então a gente tem aqui, ó, uma abertura bem grande para as duas fãs. Aqui atrás também. E na parte de cima a gente também tem aqui, ó, para ajudar na ventilação. Não são alto-falantes e é uma pena e vocês vão descobrir por quê em breve. Mas, dentre outras coisas, ele traz também aqui um touchpad de vidro, né? O que ajuda bastante pra gente ter um controle maior. É bem gostoso, cara. Um touchpad. Ele tem um bom tamanho aqui para um touchpad. Ele só tem um pequeno problema que é... ele faz um pouquinho de barulho aqui no...
Mas é um bom touchpad, eu usei ele por um bom tempo já e não tive nenhum problema de dar aquelas falhadas naquele tracking, né? O teclado, vou falar pra vocês, o teclado dele é bem gostoso de digitar, bem rígido, né? O chassi, bom, a gente tem aqui uma liga de alumínio e é um dos melhores teclados para notebook que eu já usei até agora, junto com... Bom, a tela é a melhor tela para notebook que eu já testei até agora. Em qualidade, sim, batendo até MacBook. Parabéns! Só tem um detalhe que não é muito agradável, que é a taxa de atualização. Infelizmente é 4K 60, não é 4K... Nesse caso até 90, 75 seria bom, então é 4K 60. Claramente ele não é um notebook gamer, apesar dele ter especificações bem parrudas, como RTX 4070, com o i9 13900H, 32 GB de memória DDR5 e 1 TB de armazenamento com tela OLED, ele não é voltado para gamers. É mó gostoso ficar carregando ele aqui assim, né? Tipo, com uma mão só. Porque a gente tá acostumado com aqueles notebooks gamers que tem uma característica meio que, assim, única, né? Não, eu não tô falando do RGB, eu tô falando do peso e da espessura. Um notebook gamer com certeza vai ser muito, mas muito mais grosso e mais pesado do que isso. A gente já testou alguns notebooks gamers aqui, e sim, eles trazem uma boa performance, mas tudo isso junto de um pacote nada discreto. Os notebooks são bem grossos, não grosso, mal educado, mas o grosso daquele... bem grosso mesmo. Ah, agora eu entendi! Já que ele não é um notebook gamer, ele é voltado mais para criadores, o que significa que é mais para quem vai trabalhar e precisa de tudo isso de poder de processamento e também precisa disso num pacote mais compacto, leve e discreto. Então é bem diferente você chegar lá na mesa de reunião, abrir aquele notebook gamer assim, todo mundo fica... Certo. Imagina você na reunião de negócios, chega lá com notebook gamer, aquele RGB na tua cara. Pois é, esse aqui não tem RGB, o teclado tem só uma iluminaçãozinha branca aqui pelo fundo e ele é super discreto, muito bonito e realmente segue essa linha, né, da Aero voltada para criadores com um foco mais no design. São 3 portas USB tipo C, uma USB tipo A, uma HDMI e um combo de microfone e headphone. E também uma porta para leitura de cartão micro SD. Isso para mim vai um pouco contra, né, a proposta dele ser para criadores, porque a gente, por exemplo, usa um cartão SD, não usa o cartão micro SD, então não ajuda muito. O ponto positivo é que você tem várias portas com uma boa velocidade. Nós temos Thunderbolt 4, tem Power Delivery e a gente consegue fazer também com display, ou seja, dá para você usar uma placa de vídeo externa, se você quiser mais poder de processamento ainda e fazer o 3900HH sofrer, gaga. A outra coisa que eu gostaria de ver nesse notebook aqui fica a dica aí pra Gigabyte, que tá realmente super preocupada, né, com essa minha opinião aqui, mas eu gostaria de ver, por exemplo, um carregador USB tipo C. Ainda não dá porque o Power Delivery 100 watts não ia dar para tudo isso aqui, né? Tipo, só a GPU consegue bater 115 watts, então não ia dar, mas quem sabe no futuro a coisa vai melhorando. Por enquanto não dava. Outro ponto que, assim, é legal ter uma porta USB tipo A aqui, mas imagina a situação. Eu tenho um pendrive, eu preciso colocar esse pendrive. Como é que faz? Eu não consigo. Infelizmente não tinha espaço, né? Como ele é muito compacto, não ia sobrar espaço para colocar aqui a porta USB tipo A. Mas eu tenho certeza que a gente dá um jeito, tipo usando os dongles. Isso aqui é muito bom, né? Abrir com uma mão só. Que maravilha. Outra vantagem que ele tem em relação aos MacBooks é que ele não tem o notch. Eu sei, não é um problema para muita gente, mas é uma vantagem. É tipo assim, dá para fazer, porque ele tem uma câmera frontal 1080p de boa qualidade, por sinal. E ele tem um Windows Hello que funciona bem. Não é exatamente um leitor de impressão digital, mas ele funciona bem também e a câmera é realmente boa, o que é muito raro, né? Tem alguns notebooks gamers que a câmera nem existe mais. Os caras simplesmente tiraram. E nesse aqui tem e ela é muito boa. E aqui vocês estão vendo a câmera e o microfone do notebook. Bom, a câmera eu achei muito boa, né? Tô acostumado com câmeras bem fracas para notebook. Essa daqui é uma 1080p rodando a 30 fps. Gostei bastante da qualidade e vocês estão ouvindo o microfone do próprio notebook. A gente notou em algumas outras gravações que ele pega bastante ruído, né? Então, se tiver eco e tal, você precisa dar uma regulada. Normalmente o Windows também força, né? O microfone tá default aqui, eu não mexi nada. Ele deve estar super alto e com ganho. Mas ele é bem claro, né? Você consegue perceber muito bem a voz. E com os ajustes de volume, ou senão, de repente, utilizando, né, a RTX 4070, você pode colocar aqui o RTX Voice e matar todo tipo de ruído. O bom é que ele tem uma captação
bem bacana. Estou até relativamente longe do notebook e está funcionando bem. Isso aqui são com as luzes do estúdio. Agora a gente vai desligar as luzes do estúdio e colocar a luz de teto, normal aqui. Alguns momentos depois... Isso aqui é sem nenhum auxílio. Óbvio que vai perder mais qualidade porque você não tem tanta luz, mas mesmo assim, aqui eu estou vendo na tela 4K rodando em Full HD e ainda tá bom, tá bem nítido, né? E se você for usar para uma reunião, para um Zoom, qualquer coisa, vai estar bem menor, vai estar compactada. Você vai ter uma boa nitidez. Então, olha, gostei bastante. A câmera e a tela conseguem ser um diferencial incrível para quem precisa trabalhar com notebook. E tem a foto também, precisa bater uma foto por algum motivo. E já que ele é voltado para criadores, ele traz aqui uma placa certificada para RTX Studio, ou seja, o driver voltado para criadores da NVIDIA, que ele promete trazer mais estabilidade, ou focar mais na estabilidade do que correr atrás das últimas atualizações. A gente tem um NVIDIA Game Read Driver, que ele tá sempre saindo, né? Atualização, sai um jogo, sai um DLC, tá saindo. Então pode ser que às vezes aconteça você baixar esse driver e ter uma pequena instabilidade. Já aconteceu algumas vezes, tem aquele hotfix, você atualiza de novo. Como quem vai trabalhar com criação de conteúdo vai querer um negócio mais estável, eles acabam focando nisso nesses drivers. Essa é a única explicação que eu consegui encontrar da diferença que tem de um pro outro. Você pode instalar um driver normal e se você quiser jogar, você também pode usar outro driver. É isso, perguntem para a NVIDIA, mas ele também é certificado e promete trazer mais estabilidade para quem é criador. Mas eu sei que vocês querem ver aqui, né? Vocês querem ver, com certeza, aplicações de criação de conteúdo, é por isso que a gente vai ver rodando alguns jogos. Porque, como eu disse, apesar dele não ser um notebook gamer, ele é muito forte, né? E é o primeiro notebook que a gente pega aqui com 13ª geração da Intel, com Core i9 e com uma RTX 40. Então eu vou testar na prática aqui e mostrar para vocês um pouco do que a gente pode fazer com esse notebook. E depois eu mostro também um pouco de criação de conteúdo. Todo mundo quer ver, isso é para criadores, né? Óbvio. Mas antes de jogar eu fiz questão de deixar duas coisas separadas aqui, que uma eu preciso dar os parabéns para Gigabyte, que eles melhoraram demais o Gigabyte Control Center, porque agora ele funciona e funciona muito bem. E esse notebook tem um diferencial também, né? Além dos controles de fan, tem alguns modos aqui de fan, inclusive tem um que é por inteligência artificial, é o AI qualquer coisa. Tá desligado aqui agora, mas você pode ir ativando ele aqui, ó. Tem criador, turbo. Esse é o máximo que fica. Se você precisar de fazer alguma tarefa que vai exigir demais do PC e precisar esfriar ou estiver dando thermal throttling, você pode usar. Fora isso, eu não recomendo. Tem o gaming, tem meeting, que é quando você vai usar para tarefas mais leves, e, obviamente, para economia de energia. Eu recomendo você deixar ligado esse modo AI, porque ele realmente vai fazer uma boa otimização. Além disso, o software é bem completo, tem algumas informações aqui sobre SSD, e ele traz aqui, inclusive, as informações, né, para onde que ele está sendo utilizado, em qual modo que ele está. E esse notebook, ele ainda traz um negócio bem legal, que é o Mux Switch. Que é isso aqui, ó, você pode mudar por onde está sendo enviada a imagem. Se está passando pelo gráfico integrado ou se está vindo direto da placa de vídeo. E isso em alguns jogos ajuda e ajuda bastante. Inclusive a Adrenaline já fez uns testes bem legais lá mostrando que em alguns games você pode ganhar bastante performance. O ponto negativo disso é que você precisa reiniciar o notebook. Então se você for jogar, de repente, ó, já terminei meu trabalho, vou só jogar, vou usar a GPU para isso, quero ganhar o máximo de FPS, vem aqui, coloca NVIDIA Graphics Output Mode e aí ele vai sair só pela RTX 40, não precisa passar pelo gráfico integrado, porque em alguns casos você acaba perdendo isso. Eu preferi deixar no modo do gráfico integrado mesmo, porque quando você puxa da tomada, aí ele também fica na RTX 4070, que é bem menos eficiente, né, para a bateria do que usar o gráfico integrado da Intel. Então eu prefiro deixar isso aqui do jeito que tá. Ele tem aqui outras opções como a luz noturna, né, que é para deixar aquela luz meio amarelada e tal. O Eye Care, que ele diminui o brilho aqui, ó, bastante, para tipo 17%. E aqui vocês conseguem ver, inclusive, né, o brilho do OLED. Olha isso aqui, saindo para 100%, né? Então a gente tem aqui, ó, modo de recarga, tem várias opções, então o software tá bem completo mesmo. Mas a gente tem outra coisa interessante que é o X-Rite ou X-Rite Pantone, que é uma certificação aqui do monitor para calibragem de cores, o que é bem importante para quem vai trabalhar com isso. E eu vou falar para vocês, de notebook eu acho que é um dos melhores displays que eu já vi na minha vida, cara, é realmente muito bom. Ele tem aí certificação para Adobe RGB, tem para P3, REC 709, sRGB, e eles conseguem chegar muito, mas muito próximo dos melhores parâmetros que tem do mercado, e você ainda pode customizar. Se você quiser fazer uma calibragem específica para você, você também pode fazer isso. Principalmente para quem trabalha com isso, você trabalha com edição de fotos, edição de vídeo, de repente você precisa disso.
esse é um diferencial muito importante. Primeiro que você tem um OLED, né, que você tem uma qualidade incrível de imagem em 4K e você ainda tem uma calibragem de cores com uma grande precisão. Tudo isso certificado pelo Pantone. Então, esse aqui realmente tem um diferencial para criadores, não é só um notebook bonitinho. Bom, tô testando aqui primeiro no Warzone, né? Tô testando no modo Resurgence, porque dá para você ressurgir, né? Só por isso, não é o modo mais cheio nem nada, mas já dá pra gente ter uma noção, né, da performance. E aqui vocês acompanham aí as estatísticas do CPU e da GPU, além do uso de memória RAM do sistema, né? Que tá ali junto com o CPU. Eu coloquei ali também o consumo, então a gente está rodando ali ó, com consumo bem lá no limite mesmo, o CPU com 55 watts e a GPU na casa dos 80, né? Rodando na casa dos 80 graus a GPU e o CPU nos 85. Para quem sabe e conhece de notebook, isso aí é uma temperatura bem normal, eles sempre vão operar no máximo do limite. E a gente está conseguindo na casa dos 95 a 100 FPS de média nesse modo aqui. Claro que vocês sabem que o Warzone ele varia bastante, ou o famoso vareia. Qual que é a configuração? A configuração que já estava aqui no jogo. A gente simplesmente pegou a otimizada, porque a gente está falando de uma RTX 4070 e de um 3900H. Então você consegue fazer vários ajustes e chegar na configuração que mais te agradar. Eu estou usando aqui o DLSS, porque ele está disponível e faz muito sentido nesse notebook que tem uma tela 4K. Não tem por que eu não usar, né? E a gente está usando ele no modo Ultra Performance, a gente pode usar ele no modo, sei lá, qualidade. Ó, se a gente usar ele no modo qualidade, a gente bate aqui na casa dos 60 FPS. Nossa, eu acho que eu tô sem ideia de combate. Meu Deus! Meu Deus! Eu supostamente deveria estar com o meu time, mas isso não é importante. Então vamos lá, cair aqui, ó. 5. Ah, eu tenho que conseguir arma, né? Nossa, faz tempo que eu não jogo isso. Será? Bom, conseguimos aqui na casa dos 50 FPS. Vamos aqui nas configurações. O gráfico tá custom, né? Vamos colocar aqui, tipo, no Ultra, e o DLSS a gente coloca ele no modo Performance, que é o recomendado para 4K. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Ó, a gente conseguiu aqui de mínima, acho que bateu o quê? Ali na casa dos 55 FPS, isso rodando em 4K com tudo no Ultra. Ué, que é isso? Eu acho que eu podia jogar com o meu time também, né? Ia facilitar um pouco, mas é que eu só queria testar, né? Vou colocar aqui, ó. A gente tinha colocado o modo Ultra Performance, a gente pode colocar, por exemplo, preset no balanceado. Para quem quiser um pouquinho mais de FPS, depois a gente vai ver o máximo de FPS que dá para tirar aqui, né? A GPU está sendo usada no talo, o CPU ali tá sorrindo. Cadê meu time? Será que existe? Ah, meu time tá ali. Ó, chegamos na casa dos 80 FPS, com tudo no balanceado, DLSS no modo Performance. Cara, é bizarro porque com esse tamanho de tela e com essa resolução você não percebe nenhuma diferença, tá ligado? Tá perfeito o jogo. E se você quiser, você pode rodar Full HD nativo também. Nossa, por que eu fiz isso? Porque você também não vai conseguir notar nesse tamanho de tela. E a imagem fica simplesmente maravilhosa. Então estamos aqui, ó, na casa dos 90 FPS, eu acho que isso aqui seria o ideal. 80 FPS, quedas ali para casa dos 60. Eu tô vendo um monte de loadout, não tô pegando nada aqui. Eu acho que esse aqui eu estaria satisfeito. E a estabilidade tá bem legal. A gente vê que o frame time ali, ó, bem tranquilo. Nossa senhora, meu querido, calma, meu querido, calma. Vamos lá, vamos conversar. Nossa, G para colocar o colete não é uma boa... G é granada normalmente, né? Mas beleza, vou aceitar. Não, sem chance. Nossa! Ruim! Balanceado, vamos colocar no básico, aqui o mínimo também tem a dó, né? Jogar no mínimo, qualidade batata, ninguém merece. É verdade. Básico com DLSS, modo qualidade. Então ele meio que tá rodando nativo ali na casa do Full HD mesmo. Pelo jeito nem vai compensar, ó. 75, 80 FPS. Acaba nem compensando muito, ó. Configuração. Vamos lá, agora eu vou ver com calma. Tá tudo no básico, a qualidade. Vamos pôr tudo no mínimo pra ver como é que... Muda praticamente nada. Bom, subiu um pouquinho, ganhou um pouquinho de FPS. E eu vou te falar que nessa resolução também não consigo ver muita diferença, mesmo com a tela... Ah, agora eu vi, bom, a textura de batata aqui deu pra ver. A gente consegue ali na casa dos 90 FPS nesse modo, vai variar muito, dá pra gente mudar a resolução também. Ou se você for muito competitivo, calma aí, querido, vamos me ajudar aí, né? Dá pra você colocar no modo Ultra Performance, daí você joga a resolução lá embaixo. Se você colocar no modo batata total, aí você consegue na casa dos 100 FPS. É a média que você vai conseguir aqui, o que tá bom demais, né? Isso para quem não é um notebook gamer, né? Ó, conseguimos ali 115, 120 FPS, o que faz a gente desejar ainda mais, né? Um monitorzinho de 165, 144 aqui já ia ficar bem legal. 120 já ia ficar bom. Faz a boa aí, Gigabyte. Na próxima, mete um 120 aí que vai ficar... Nossa, isso... Ó, e o ruído... Cara, tá igual o ruído de notebook gamer, que é dessa champela o negócio. Isso aqui
tá super de boa. Temperatura na casa dos 80 graus, tá estável. Clock da GPU na casa dos 2 GHz, o CPU rodando na casa dos 3.2. Lembrando que a gente tá usando bastante núcleo, não tá usando um só. E com a utilização, o CPU já foi pra cá dos 60% de uso ali, ó. Então, cara, pra quem não é gamer... Testar agora num Forza e aqui dá pra ver que tá um pouquinho mais audível, né, o ruído, mas fica mais ou menos próximo do que a gente viu lá no Warzone. Aqui eu setei o jogo, tá rodando em 4K, travei a 60 FPS, esse jogo não precisa estar cuspindo FPS. Tá usando o DLSS no modo qualidade, tá? Então tem um anti-aliasing melhor do que os do jogo. Realmente! E você ainda pode usar, né, os outros fatores de DLSS que tem aqui, como o DLAA, se você quiser. Tá sobrando o GPU e esse é um lado positivo, porque você não precisa deixar ela fervendo e o notebook gerando ainda mais ruído, né? E já entregou a qualidade que eu queria, tá com Ray Tracing ligado, inclusive. Ó, nos gráficos tá com tudo no alto, tá com preset alto e com Ray Tracing ligado também. Cara, tá conseguindo entregar um gameplay muito sólido. Bom, a gente tem hardware sobrando aqui, né? Se você quiser trazer ajustes um pouquinho mais ousados, você pode. Eu deixei com uma pequena folga, porque quando você chega nas áreas mais intensas, né? Tipo lá no festival, no Forza, aí a GPU chega a bater na casa dos 90%, 93%, né? Então eu preferi deixar uma folguinha para quando chegar lá não cair o FPS vai ficar sempre estável na casa dos 60%, olha aquilo ali, uma tábua. E isso rodando em 4K. Eu vou falar pra você, cara, essa tela é maravilhosa. É maravilhosa. Olha que coisa mais linda do mundo! Mesmo, mas é 60, cara. Pra rodar 60 travado, é maravilhoso. Aqui eu vou aproveitar pra mostrar pra vocês um ponto que não é positivo nesse notebook, que poderiam melhorar na próxima. Pera aí. O áudio. O áudio do notebook não é o ponto mais alto. Ele até é alto, mas ele não é muito bom. Então, se você vai jogar, editar, eu daria preferência para usar um headset. Existem algumas limitações físicas que impedem, né, a Gigabyte de colocar, né, ou de ter um áudio melhor, porque o notebook é realmente muito fino. É suficiente para você que vai usar no dia a dia, mas não é aquela experiência sensacional de áudio. Então, realmente, o ponto alto é o display. E eu vou te falar que a performance também, eu não consegui encontrar nada que não me agradasse. Aqui, como vocês viram, tá bem estável. A gente tá rodando ali com a GPU em 2.2 GHz e o CPU rodando na casa dos 5.3. Eu vou dizer pra vocês que eu acho que nem o meu 3900K desktop eu vi com tanta frequência, rodando nessa frequência. E a gente está usando ali, ó, 5 GB de VRAM. Essa que é a vantagem de você usar o DLSS, né? Usa menos GPU, né? Nesse caso que a gente não precisa de mais FPS, já estamos rodando a 60. Usa menos GPU no caso do notebook, roda numa resolução nativa mais baixa, então a GPU não vai ser tão usada e você pode usar para colocar mais qualidade gráfica também. O nível de ruído fica mais baixo, a VRAM também é menos utilizada, né? Então a gente consegue rodar tranquilamente. E isso aqui serve de parâmetro para jogos que são mais leves. O Forza é bem otimizado para o PC, mas tem outros jogos que também são muito bem otimizados. E obviamente qualquer coisa mais leve do que um Warzone ou do que um Forza você vai conseguir rodar tranquilamente. Tipo um Miranhazinho, dá pra você rodar de boa aqui, ó. Tô rodando em 4K usando o DLSS, nem o Frame Generation eu não precisei usar aqui. E a gente tá rodando a 60 FPS cravadinho, com Ray Tracing e tudo mais. Como eu disse, ainda tá sobrando ali uns 10% de GPU, ainda tem mais CPU pra você usar, ainda tem mais recurso, né? Nossa, eu achei que eu ia de cabeça no chão. O Miranha toda vez vai de cabeça no chão aqui, mas nada acontece, curiosamente. Cara, tá maravilhoso o jogo. Essa tela é simplesmente absurda, cara, absurda. Ó, a configuração aqui como é que tá? Nós colocamos aqui em 4K, né? Coloquei o Reflex Low Latency, coloquei com 1 mais Boost, que fica muito bom. Desliguei o Frame Generation, porque realmente não precisa, liguei o DLSS no balanceado. Tá sobrando, se você quiser colocar aqui no qualidade, dá pra você colocar também. E o preset tá no alto, né? A gente tem o very alto e o very baixo, e tem o alto. Eu coloquei no alto aqui, que eu achei que foi o suficiente já. Ó, e se você quiser colocar o DLSS no modo qualidade, você pode colocar também. Só não sou muito bom nisso aqui, eu só sei ficar pendurado por aí. Vocês viram, aí chegou bem perto ali, ó, 94% de uso da GPU, 98%, mesmo assim manteve os 60 FPS cravadinho, e tudo isso com uma qualidade sensacional. É claro que nós estamos falando aqui de jogos rodando em 4K, então usa com parcimônia, porque essa 4070 ela só tem 8 GB, né? Então é uma versão aí que não tem, assim, VRAM sobrando, mas como tem o DLSS que vai rodar numa resolução nativa menor, você vai conseguir equilibrar isso tranquilamente, tá?
Nice. Olha que coisa linda, rodando a 4.7 o CPU, a GPU na casa dos 2 GHz. Cara, é meio absurdo. E o nível de ruído, a mesma coisa. Inclusive você pode alterar o nível de ruído, ele vai limitar um pouco quanto de energia vai estar disponível, né, para o CPU. Pelo que a gente notou aqui, ele limita mais o CPU. Então cai ali para casa de 45 até 15 watts para o CPU. Você pode inclusive fazer uma curva personalizada de fan. Cara, roda muito liso isso aqui. Ah, tá bom, Robson, vai. Esse notebook aí que parece um MacBook, ele roda jogos, beleza, show de bola. Mas e aplicação profissional, já que o Mac é... Cara, se roda jogos daquele jeito, imagina só que não faz com aplicação profissional. Não precisa imaginar, porque eu peguei aqui um projeto do Lock News pra gente dar uma olhada. E a gente consegue, primeiro, dar uma corrida tranquila na timeline. Tá na resolução cheia aqui, né, full, em 4K, o preview. A gente consegue seguir aqui, editar numa boa. E dá até pra fazer em 2x. O tempo de render, eu fiz o teste aqui, a gente já comparou com algum... Calma aí, Robson. Em relação à renderização, a gente testou aqui, comparando com os desktops, a gente testou ali desde 13600K até 13900K com RTX 3080, né, para desktop. É bom lembrar que isso é um notebook, não é um desktop. Ele conseguiu ficar ali, ó, um pouco acima do tempo do que a gente teve com o 13600K e com uma 3080. Então ele ficou ali na casa dos 22 minutos para renderizar o projeto, enquanto que um 13600K com uma 3080 fez mais ou menos ali a casa dos 18 minutos. Então é um notebook mais do que suficiente para quem vai jogar e para quem vai trabalhar, para quem vai consumir conteúdo. Vocês viram? É simplesmente maravilhosa essa tela. A gente tem um OLED com preto absoluto, então ele basicamente vai desligar aqui, né, os LEDzinhos e você vai ver o preto absoluto. Tem uma calibragem de cores excepcional, extremamente compacto, com um baita de um design, super poder de processamento e ainda é fácil para você fazer upgrade. E sabe o que é mais interessante? Com a nova geração, a Nvidia conseguiu trazer uma eficiência energética muito, muito boa. E a gente tem uma 4070 que consegue ficar ali entre uma 3070 Ti e uma 3080 Ti. Então, dependendo das aplicações ali, ela consegue se desenvolver muito bem. E a gente está falando de um notebook, de novo, que pesa menos de 2 kg. Você deve estar se perguntando sobre a bateria. Apesar dele não ser um notebook gamer, ele compartilha as mesmas características dos notebooks Windows, né? Então, ele consegue ali no máximo uma duração na casa de 7 horas de bateria. Isso para aplicações bem leves, né? E usando com bastante serenidade. Mas se você for fazer um uso normal dele, ele deve rodar ali na casa das 4 horas, entre 4 e 7 horas de bateria. E se for uma, sei lá, de repente eu preciso fazer um render, aí você não espere muita coisa da bateria de nenhum notebook com Windows, isso já é bem conhecido. No geral, um notebook que conseguiu me surpreender. Eu já tinha acompanhado as versões anteriores desse notebook Aero da Gigabyte e tinha várias falhas. O que é legal mesmo é que a Gigabyte ouviu o feedback, né, não só dos clientes, mas também dos reviewers, e fez várias melhorias nesse notebook e eu acho que eles chegaram muito próximos da perfeição. Então, eu diria que sim, dá para você ter um MacBook gamer sem precisar ficar fazendo nenhum tipo de gambiarra.